Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Sejam bem-vindos a mais uma celebração da Vibe Igreja, da Igreja Batista Celina Parque Eldorado. É muito bom ter você conosco para celebrar o Senhor. Junte a sua família, pegue o seu celular, conecte aí com o Smart TV, seja a forma que você for cultuar. Você invista os próximos minutos a adorar o nome do nosso Deus, a glorificar o nome do nosso Deus. Deus está presente e Ele é o Senhor das nossas vidas. Eu convido você a celebrá-lo com todo o seu coração, com todo o seu entendimento e oferecê-lo um culto agradável ao Senhor. Vamos orar? Eterno e poderoso Deus, adorado e exaltado seja o teu nome nessa noite. Ó Deus, te rendemos todo louvor. Tu és o Deus soberano, Tu és o grande eu sou. E, ó Pai, dedicamos a Ti, ó Deus, as nossas vidas, consagramos ao Senhor essa semana, que seja uma semana cheia da Tua presença, que seja uma semana, ó Pai, cheia do entendimento da Tua palavra, que o Teu povo possa ser dirigido, ó Pai, pelo Teu Santo Espírito e pelo conhecimento da Tua palavra. Começar em mim, quebranta os nossos corações, recebe o nosso louvor, em nome de Jesus. Amém e amém. Salmo 125 diz: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra dada aos justos. Se assim fosse, até os justos praticariam a injustiça. Senhor, trata com bondade os que fazem o bem, os que têm o coração íntegro, mas aos que se desviam por caminhos tortuosos, o Senhor infligirá o castigo dado aos malfeitores. Haja paz em Israel. Vamos louvar o nome desse Deus, que é Deus Todo-Poderoso, que é Deus soberano. Confie no Senhor. Enche a minha vida, Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser.
Bondoso, maravilhoso Pai, nós te agradecemos e diante do teu altar nós colocamos as nossas vidas, Pai, para que o Senhor possa estar nos abençoando, abençoando a cada irmão que está presente nessa noite, em sua casa, louvando junto conosco, participando desse culto, que o Senhor possa estar presente também, Pai, e que a nossa vida esteja diante do altar do Senhor, para que o Senhor possa hoje falar conosco mais uma vez, como sempre tem falado. Muito obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus eu oro agradecido. Amém. Amém. Irmãos, seja bem-vindo a este culto, seja bem-vindo a essa transmissão. Você pode acompanhar através das mensagens aí digitadas. A Ana Paula vai colocar a nossa conta para a conta bancária para a nossa entrega de dízimos e ofertas. Você pode, durante a semana, ir numa agência bancária, fazer o depósito, ou então estar fazendo a transferência online também, para que nós possamos dar continuidade no nosso trabalho na casa do nosso Deus. Nós vamos continuar louvando. Nós temos músicas aqui ainda para louvar a Deus, e eu espero que aí da sua casa você pode estar louvando junto conosco também, pois o nosso Deus, Ele é poderoso. É o que diz a próxima música que iremos cantar. O que ele fez? Água em rio tornou, os olhos do cego abriu, não há outro igual, igual a Deus. Dentro da noite brilhou, da cinza nos fez ressurgir, não há outro igual, igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, é nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, é nosso Deus, nosso Deus. Água em rio tornou, os olhos do cego abriu, não há outro igual, igual a Deus. Dentro da noite brilhou, na cinza nos fez ressurgir, não há outro igual, igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, e qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, é nosso Deus, nosso Deus. Tu és grande, Deus, tu és grande, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, é nosso Deus, nosso Deus. Podemos declarar: se Deus está conosco, Quem pode nos deter? se Deus está conosco, Não há
Eu sou, é o que diz essa próxima canção. O príncipe da paz, o verbo vivo entre nós. Filho do Deus vivo, eu sou o Cristo que morreu na cruz. Eu sou a esperança às nações. Eu sou a voz que te chamou pra ser luz. Príncipe da paz, verbo vivo entre nós. Ele é o caminho, a verdade e vida. Ele é o grande eu sou. Vivo por Cristo e nele confio. Ele é o grande eu sou. Ele é o caminho, a verdade e vida. Ele é o grande eu sou. Vivo por Cristo e nele confio. Ele é o grande eu sou. Introdução. Eu sou filho do Deus vivo. Eu sou O Cristo que morreu na cruz. Eu sou a esperança às nações. Eu sou a voz que te chamou pra ser luz. Príncipe da paz, verbo vivo entre nós. Ele é o caminho, a verdade e vida. Ele é o grande eu sou. Vivo por Cristo e nele confio. Ele é o grande eu sou. Ele é o caminho, a verdade e vida. Ele é o grande eu sou. Vivo por Cristo e nele confio. Ele é o grande eu sou. Um brado de vitória. Ele é o caminho, a verdade e vida. Grande eu sou. Vivo por Cristo e nele confio. Ele é o grande eu sou. Mais uma vez. Ele é o caminho, a verdade e vida. Ele é o grande eu sou. Vivo por Cristo e nele confio. Ele é o grande eu sou. Amém. Glória a Deus. Muito bom louvar ao nosso Deus, louvar com você. Fique ligado nas nossas redes sociais, além do Facebook, nós estamos no YouTube também. Você
terá esse sermão, esse culto no YouTube, logo depois que encerrar. Temos também as nossas postagens diárias no Instagram, acompanhe também no Igreja_Vibe. Continuamos uma série no livro de Êxodo, convido você a abrir a sua Bíblia, deixa a sua Bíblia aí lá no capítulo 13 de Êxodo aberto. Você que está acompanhando pela primeira vez, eu sou o pastor Fernando Lemos, essa é a Igreja Batista Celina Parque Eldorado, aqui em Goiânia, Goiás. Temos o prazer de ter você conosco. Eu quero abrir a possibilidade de você e os membros da igreja, os irmãos da igreja, podem deixar aí nos comentários dessa live pelo Facebook o seu pedido de oração, porque no final nós vamos orar, pelos seus pedidos de oração, clamar pelos seus pedidos de oração. Quero convidar você a se juntar a nós, uma grande rede de intercessão. Amém? Então, logo depois da exposição da palavra, deixe o seu pedido, que a Ana está de olho, que a Ana Paula está de olho nos seus pedidos, nós vamos orar. Quero compartilhar com você uma mensagem, no capítulo 13 do livro de Êxodo, com o tema Dirigidos pelo Grande Eu Sou. Dirigidos pelo Grande Eu Sou. Na semana passada, na semana da Páscoa, eu expus o capítulo 12 do livro de Êxodo, parte do capítulo 12, que trata da Páscoa, de como a Páscoa tem uma relação, como o povo de Deus foi liberto, foi salvo da morte pelo sangue do Cordeiro, o sacrifício substitutivo. O significado da Páscoa é justamente esse, para nós cristãos. É a expiação, é a propiciação pelos nossos pecados. E o capítulo 12 é uma transição. Nos 11 primeiros capítulos nós conhecemos a Deus. Deus se revela ao seu povo, se revela aos egípcios, se revela a nós como seu povo. E a partir de agora, Deus começa a trabalhar com o seu povo, a mostrar para o seu povo como ele deve se relacionar com esse Deus, qual é o comportamento, as normas para que ele continue se relacionando com o seu povo. Mas antes de nós chegarmos mais adiante e aprendermos toda a lei do Senhor, nós teremos alguns passos. O capítulo de hoje, capítulo 13, é o início propriamente dito do êxodo, da saída, do povo caminhando numa jornada até chegar à terra prometida. O que acontece com o povo de Deus quando ele é tirado da escravidão e colocado em liberdade? O que acontece quando uma pessoa é salva da morte, salva pelo sangue do Cordeiro? Esse é o nosso objeto hoje, de entendimento hoje. Em primeiro lugar, logo depois que a pessoa é colocada fora da escravidão, Deus providencia o direcionamento. Ele mesmo dirige o seu povo, os seus filhos, pela vida, até chegar à terra prometida. Inicia-se uma jornada. Diz assim a palavra de Deus, Êxodo 13, de 17 a 22. Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto, pois disse, se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Verso 18. Assim o Senhor fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento quando disse, Deus certamente virá em auxílio de vocês. Levem então os meus ossos daqui.
Os israelitas, verso 20, partiram de Sucote e acamparam em Etã, junto ao deserto. Durante o dia, o Senhor ia adiante deles numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo, para iluminá-los. E assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Vamos orar mais uma vez? Ó eterno Deus Todo-Poderoso, estamos diante da Tua palavra. Estamos diante da possibilidade de sermos alimentados mais uma vez. Então somente clamo ao Senhor que o Teu povo esteja conectado, que cada pessoa que está acompanhando essa exposição esteja conectada com a Tua palavra, com os seus olhos espirituais abertos, que nada tire a atenção para esta mensagem. E que eu e que todos nós, ó Pai, expostos às Escrituras, sejamos transformados em nome de Jesus. Amém e amém. É muito ruim ter que tomar uma decisão, ter que decidir por uma direção e não saber ao certo o caminho, não ter ninguém para indicar o caminho. Todos nós já precisamos um dia tomar decisão em relação a direcionamento. Algumas decisões que nós tomamos são certas, mas quantas vezes, quando você teve que tomar uma decisão em relação a direcionamento, você se encontrou perdido? Sem dúvida, as melhores decisões de direcionamento que nós tomamos são aquelas baseadas na ajuda de alguém que já sabe o caminho certo. Agora pense comigo, na vida nós teremos que tomar várias decisões enquanto caminhamos. Não dá para parar a vida e dizer assim, vou parar e vou tomar a decisão. Algumas sim, nós tomamos decisões, nós paramos para respirar e decidir. Mas em alguns momentos não. Nós precisamos tomar a decisão enquanto caminhamos. Nós cristãos temos o direcionamento de Deus. Depois que fomos resgatados da morte para a vida. E isso aconteceu com os israelitas. Pense na situação. Toda aquela ansiedade de décadas. O povo cativo, o povo escravo. Deus levanta um libertador. Deus envia os seus sinais, as pragas. Faraó, mesmo com o coração duro, deixa o povo sair. E agora, o que fazer? Vamos sair. Esse povo não conhece, são séculos longe da terra de Canaã. Esse povo não conhece o caminho, o povo não sabe como voltar. Eles precisam de alguém que os direcione. E esse texto mostra que Deus se dispõe, Deus é a providência de direção para que o povo caminhe seguro até Canaã. Bastava seguir essa direção que nós acabamos de ler, vindo do próprio Senhor. Aqui começa o êxodo, dirigidos pelo grande eu sou. Proponho a você, então, uma reflexão sobre como andar diante da necessidade de termos uma direção. Para onde ir? Em primeiro lugar, andemos dirigidos pelo Senhor, pois Ele conhece o nosso coração. Ele conhece a nossa disposição. Eu achei formidável a forma como Deus tratou o povo aqui no verso 17, irmãos. Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota dos filisteus. Olha só, embora este fosse o caminho mais curto, pois disse, na rota dos filisteus, eles vão encontrar guerra e talvez se arrependam e voltem para o Egito. Essa rota é chamada de Rota dos Filisteus, séculos depois se tornará parte dela Terra dos Filisteus, mas essa rota era uma rota perigosa, porque era uma área muito guardada pelo exército egípcio, com vários pontos militares, vários postos militares. Então, embora Faraó tenha liberado eles ali atrás,
se eles fossem pela rota dos filisteus, eles encontrariam outros egípcios nas fronteiras da saída do Egito que impediriam ou que entrariam em guerra com eles. E esse povo, preste bem atenção, que acabou de sair da escravidão, não estava preparado para guerrear. Preste atenção nessa frase. Deus está dirigindo. Deus sabe que esse povo não está preparado e sabe da disposição do coração. Eita, como esse povo não está preparado para guerrear, logo que se colocar diante deles um obstáculo militar, eles vão recuar e vão voltar, porque Deus conhecia o coração deles. Deus estava preservando o seu povo nesse momento, despreparado para a guerra. A providência de Deus sobre o seu povo não consistiu em tirá-los da escravidão apenas. Deus não disse assim, não, agora eu libertei vocês que se virem. Deus foi providência de libertação, Deus foi providência de direcionamento para os israelitas. Deus livrou-os dos perigos da caminhada até Canaã, os guardou dos perigos da caminhada até Canaã. Deus os livrou daquilo que eles não estavam preparados para enfrentar ainda. E mais, Deus os livrou, preste bastante atenção, da própria inclinação do seu coração, do próprio fato deles não serem um povo preparado para aquela circunstância. Você já deve ter ouvido isso em geografia bíblica, em alguma aula de geografia bíblica, ou se você pesquisar, você vai descobrir isso, que a caminhada da terra onde eles estavam até Canaã, com aquela quantidade de pessoas, duraria em volta de 3 meses. Mas o Senhor fez com que eles dessem a volta pelo deserto. Primeiro porque eles não estavam preparados. Andemos dirigidos pelo Senhor, eles tiveram que andar dirigidos pelo Senhor, porque Deus conhecia a disposição do coração deles. Eles poderiam desistir de caminhar, porque não estavam preparados para a batalha. Em segundo lugar, andemos dirigidos pelo Senhor, pois a caminhada é pelo deserto, um lugar de difícil sobrevivência, de dependência e aprendizado. Verso 18 diz assim: o Senhor fez o povo dar a volta pelo deserto. Quem fez o povo dar a volta pelo deserto? O Senhor, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho, ou o Mar de Juncos. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Eita, pastor, o senhor acabou de dizer que Deus os fez dar a volta pelo deserto porque eles não estavam preparados para lutar. E agora está dizendo, eles estavam preparados para lutar. Vamos entender isso daqui a pouco, mas antes vamos ver isso, né? Deus fez o povo dar a volta pelo deserto. Você sabe por quê? Eu já disse, porque eles não estavam preparados para passar em terras hostis, que seriam difíceis, que eles teriam que conquistar inicialmente. Terminando a linha de raciocínio que eu comecei e não fechei, uma caminhada que duraria 3 meses, acabou durando 40 anos. Você consegue imaginar isso? Com aquela quantidade de pessoas, eles caminhariam e chegariam na terra prometida, em Canaã, em 90 dias. Esses 90 dias, porque Deus os fez passar pelo deserto, durou 40 anos. Uma caminhada que demonstrou que Deus tinha propósitos pedagógicos. Isto é, Ele queria ensinar alguma coisa para o seu povo. Você entendeu por que eles não foram direto? Porque eles não estavam preparados. Se não estão preparados, o que Deus vai fazer com eles? Você vai encontrar esse povo entrando na terra prometida, lá no final do livro, lá no final da história do Êxodo, eles entrando e guerreando. Eles já estavam, o tempo que eles passaram no deserto, os prepararam para entrar na terra prometida, os prepararam para guerrear, para lutar pela sua terra. Você encontra lá no livro de Juízes, no final da história, o povo de Israel sendo dividido em grupos para alcançar e conquistar a terra.
Aliás, no livro de Josué, você encontra o povo sendo dividido, das tribos sendo divididas e se preparando para guerrear. O Senhor, então, o sentido aqui, de que eles estavam preparados para lutar, sendo que lá atrás Deus disse que não estava. O termo aqui, preparados para lutar, quer dizer que eles estavam preparados para uma longa jornada, preparados para fazer uma longa caminhada. Na verdade, o sentido aqui é de que, quando Deus os tirou da terra, disse para eles: cinjam os lombos, aperte os cintos, porque a caminhada vai ser longa. Eles saíram com mantimentos, o povo com o espírito preparado para uma longa caminhada. Nós sabemos que essa caminhada poderia durar apenas 90 dias. Eles não sabiam que os propósitos de Deus sobre a vida desse povo foram propósitos perfeitos. Na jornada mais longa, eles conheceram, entenderam como deveriam obedecer a esse Deus. Em primeiro lugar, aprendemos então que o povo andou dirigido pelo Senhor, porque Deus conhecia a inclinação do coração do povo. Que o povo andou dirigido pelo Senhor, porque a forma como Deus queria trabalhar com o seu povo era passando, dando a volta pelo deserto. E, em terceiro lugar, esse povo andou dirigido pelo Senhor, porque o cuidado e a proteção do Senhor seria sobre eles de dia e de noite. A direção do Senhor seria sobre eles de dia e de noite. Verso 21 diz: durante o dia, o Senhor ia adiante deles, numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho, e de noite, numa coluna de fogo, para iluminá-los. E assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de fogo não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Só abrir um parênteses importante, vocês perceberam ou não teriam percebido que eu pulei o verso 19, não vou expor o verso 19, que é só uma informação importante aqui no texto, que Moisés levou os ossos de José. Vocês lembram da importância de José para a sobrevivência do povo de Israel? Lembram? O povo de Israel estava em Canaã, veio uma grande seca, eles migraram para o Egito, e quando eles chegaram no Egito, a família de Jacó chegou no Egito. José, o filho de Jacó, que tinha sido vendido pelos seus irmãos, já estava lá e tinha alcançado uma alta posição no Egito. Isso fez com que o povo de Jacó, a família de Jacó, fosse preservada. Passou os séculos, aquela família, 100 e poucas pessoas, se tornou o grande povo de Israel, cativo ali no Egito, escravos no Egito. Mas José, antes de morrer, fez o povo prometer, fez os seus irmãos prometer que os seus ossos não seriam, o final dos seus ossos não seria ali no Egito. Provavelmente o corpo de José, como ele tinha uma alta posição no Egito, tenha sido mumificado. E eles levaram então os restos mortais de José para ser sepultado lá em Canaã. Fecha parêntese, retomando a ideia. Eles eram dirigidos pelo Senhor, porque o Senhor conhecia o coração deles. Eles eram dirigidos pelo Senhor, foram dirigidos pelo Senhor, porque o Senhor sabia como iria tratá-los e cuidar deles no deserto. E, por fim, eles andaram dirigidos pelo Senhor, porque o Senhor tinha um cuidado e direcionamento de dia e de noite. Eles não estariam perdidos. Nuvem e fogo frequentemente são associados a Deus como símbolos. Foi assim que Deus falou com Moisés lá no Monte Sinai, no meio de uma nuvem de fogo. O conceito aqui da nuvem do fogo é o conceito da presença contínua de Deus. A nuvem de dia e o fogo à noite simbolizam que Deus estaria com eles enquanto eles caminhassem pelo deserto. Não temas, não temas, porque eu estarei com vocês, direcionando. Vocês não sabem o caminho, eu serei direcionamento para vocês. O texto diz assim, que durante o dia o Senhor ia adiante deles. Durante a noite o Senhor ia adiante deles, para iluminá-los, para direcioná-los, e assim dar a eles o melhor fim. Vamos
aplicar esse texto nas nossas vidas? Em primeiro lugar, quando você anda dirigido pelo Senhor, aliás, você deve andar dirigido pelo Senhor porque Ele conhece o seu coração. Assim como Ele conhecia o coração do povo de Israel e sabia que eles poderiam se arrepender se entrasse guerra naquele momento por não estarem preparados e retrocederem e voltarem para a velha vida, o Senhor, você deve deixar o Senhor dirigir a sua vida porque Ele conhece o seu coração. Jeremias 17:9 diz: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e a sua doença é incurável. Você pode confiar no Senhor para dirigir os seus passos, porque Ele é um profundo conhecedor do seu coração. A continuidade do texto lá de Jeremias diz que o Senhor esquadrinha o íntimo do coração do homem. A providência de Deus se junta à presciência divina. O fato de que Deus cuida se junta ao fato que Ele cuida daqueles que Ele conhece. Como um pai que sabe dos detalhes do seu filho, Deus cuida dos seus filhos de maneira detalhada. Deus não tira você somente, meu querido, da escravidão. Ele dirige você, Ele dirige os seus passos na jornada da vida, te conhecendo, te protegendo de você mesmo, das suas tentativas de retroceder para a velha vida. Eu queria que você pensasse, querido amigo cristão, quantas vezes, já parou para pensar, quantas vezes Deus te livrou? Quantas vezes Deus ainda vai te livrar? Pare para pensar no fato de que talvez você nem saiba dos livramentos que Deus te deu. Situações em que talvez você tentaria correr para trás, retroceder. Eu não consigo andar mais. Mas Deus te cuidou de você. Ande dirigido pelo Senhor, porque Ele sabe quem é você. Ele cuida de você porque Ele conhece o seu interior. Segundo lugar, ande dirigido pelo Senhor, pois a minha vida, a sua vida é como um deserto. Um lugar de difícil sobrevivência, de total dependência e de aprendizado. Mas sabe de uma coisa? Foi Deus que colocou o povo de Israel no deserto. Fez o povo dar a volta, porque o caminho mais curto não era o melhor caminho. O deserto era o melhor caminho para aprendizado, para entenderem que o povo precisava viver na dependência de Deus. A caminhada com Deus consiste em uma vida por um mundo árido e perigoso. A jornada é difícil. E como os israelitas, você precisa estar preparado. Aperte o cinto. Você que entregou sua vida para Jesus já e acha, alguém falou para você equivocadamente que agora que você é salvo, você não vai ter mais problemas, não vai ter mais dificuldades, a sua vida financeira vai ser resolvida, a sua saúde vai ser outra agora. Não é essa a perspectiva que o Evangelho trabalha. Deus pode cuidar de você porque Ele conhece você, livrar você porque Ele te ama. Mas, acima de tudo, Ele quer que você confie nele no meio do deserto, porque a vida é o deserto. Tenta construir aí a ideia. Olha só a ilustração baseada na história do povo de Israel. O povo de Israel estava na escravidão. Essa é uma metáfora perfeita da nossa morte espiritual, do nosso aprisionamento na escravidão. Nós estávamos presos à escravidão do pecado. Deus libertou o povo de Israel e os colocou no deserto para caminhar e conhecer mais a Deus. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, quando nós somos salvos, nós passamos a viver da dependência de Deus nessa vida, no deserto, num mundo árido. Deus tem propósitos dirigindo você pelo deserto da vida. Olha só, de acordo com o entendimento da palavra de Deus, Ele deseja que você confie nele. Confie nele. Mais adiante nós vamos ver que o povo vai precisar confiar. Não tem o que comer. Eles sentiram saudade das cebolas do Egito. Deus providencia o alimento. Você que nesse momento, crente, servo do Senhor, está vendo as suas reservas financeiras, ou nem tem reserva financeira mais, se esvair, confie que o Senhor vai cuidar de você. Que Ele não deixará o pão faltar
na sua mesa. Confie nele, porque ele te deu o maior presente de todos, que é a salvação. Se ele foi capaz de livrar você da morte eterna, ele não livrará você das situações periféricas da vida. E elas acontecerão, as dificuldades virão. Ele deseja que você dependa dele. E ao depender dele, ao confiar nele, ele deseja que você cresça, amadureça. Eu gosto muito da história lá do náufrago. Lembra do filme Náufrago? Que tem duas partes, o filme é dividido em duas partes. A primeira parte é ele sofrendo numa ilha deserta. Ele não consegue lidar com as situações. Ele não consegue providenciar comida. Ele não consegue dormir por causa do medo, a ansiedade, a saudade. A segunda parte do filme, depois de passar anos na ilha deserta, o que aconteceu com ele? Ele cresceu, ele amadureceu, ele se adaptou àquela vida. O povo de Deus foi levado no deserto para receber aprendizado. Foi um exercício pedagógico. Lembra o tema dessa série? Conhecendo Deus e obedecendo a sua vontade. Lá no Egito, o povo conheceu Deus. Eu sou o que sou. Eu sou o Senhor, Yahvé, Javé, Jeová, como você quiser. Mas quando o povo entra no deserto, eles vão aprender a obedecer a esse Deus, a depender desse Deus. Você tem, no deserto da vida, aprender a obedecer esse Deus, a depender dele. Porque a direção que o mundo dá é mais curta. Só que a direção que o mundo dá, você vai encontrar a morte. Vai encontrar hostes, situações hostis. Mas na direção que Deus dá, embora ela pareça ser mais dura, embora ela pareça ser mais longa, e ela seja sim mais dura, mais longa, perdão, na direção que Deus dá, tem cuidado, tem proteção, tem providência, tem aperfeiçoamento. Nós aprendemos com esse texto, portanto, que devemos andar dirigidos pelo Senhor, porque Ele conhece o nosso coração. Que devemos andar dirigidos pelo Senhor, porque a vida é como um deserto, um lugar difícil de sobrevivência, mas nela encontraremos total dependência e aprendizado de Deus. E em terceiro lugar, ande dirigido pelo Senhor, pois Ele é cuidado e proteção o tempo todo, de dia e de noite. O Senhor está cuidando de você. O Senhor te guarda e nada, em nenhum momento Ele te deixará. Ele é o seu guarda e Ele não dorme. Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me cerca, Ele me cuida de mim em todas as situações. Como Deus cuida de você? Assim como Ele cuidou do povo de Israel. Como é que Ele cuidava com o povo de Israel? A nuvem de dia direcionando, a coluna de fogo à noite direcionando. O tempo todo, Deus, o fogo e a nuvem eram um sinal da presença contínua do Senhor. Como é que Ele cuida de nós? Ele cuida de você de maneira contínua. Cristo prometeu àqueles que creem no seu nome. João capítulo 14, versos 16 e 17. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará com vocês. Jesus ainda diz: olha a promessa que se cumpre na minha vida e na sua vida, que maravilha. João 16, 13, mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Hoje, meu querido, você que entregou sua vida para Jesus, você que foi tirado da escravidão, você tem um direcionamento. O Senhor inspirou homens na história para revelar a sua vontade na sua palavra. O seu direcionamento, o seu guia, aliás, o seu direcionamento vem da palavra do Senhor. E o seu guia é o Espírito Santo de Deus que está em você. O Espírito Santo é a nuvem e a coluna de fogo.
de dia e de noite, a presença contínua de Deus que te dá o direcionamento. Senhor, mas esse caminho parece ser muito difícil. Não temas, eu estou contigo. Quando você passar pelo vale, quando você passar pela luta familiar, quando você passar pela luta financeira, quando você passar por uma enfermidade, não temas, porque o Espírito vai te guiar. Você vai passar por essa luta, por essa adversidade, e o Senhor estará contigo. Ele enviará o maná, Ele enviará as cordonizes, e Ele te dará tudo o que você precisa para viver na terra seguro. O povo, nós vamos aprender no restante do livro do Êxodo, caminhou na presença do Senhor durante o deserto. A jornada pelo deserto da vida continua. Você tem o Senhor te direcionando continuamente pela sua palavra e pelo seu Espírito. Não tenha medo. Confie na direção de Deus. Mesmo que a jornada seja dura, Ele está te guiando. Eu quero convidar você a refletir sobre isso hoje. Talvez você esteja aí no isolamento, guardado no isolamento, esteja ansioso. Meu irmão, mesmo nesse momento de quarentena, o Senhor está te guiando. O Senhor está te direcionando. Ouça a voz do Espírito. Veja na palavra de Deus o direcionamento. Amanhã, na minha live de vida, eu convido você, amanhã às 19 horas, na live de vida no Instagram, eu vou falar justamente sobre direcionamento, sobre vontade de Deus, fazer um link com essa palavra de hoje. Convido você a assistir amanhã no Facebook, no Instagram, Fernando Lemos Vibe. Mas, ainda pensando nesse texto de hoje, a vida é como um deserto. Você sabe disso. Talvez você esteja despreparado, não sabe o que fazer, não sabe onde encontrar água. Olhe para cima. Olhe para Deus. O Deus que te guarda. O Deus que te guia. O mesmo Deus que guiou o povo de Israel pelo deserto. Ele está direcionando a sua vida, cuidando de você, até que todos nós, filhos de Deus, cheguemos a Jerusalém celestial, a Canaã celestial, a terra que mana leite e mel, ou até que a Jerusalém celestial se manifeste diante de nós, que o reino de Deus se estabeleça diante de nós. Até lá, não olhe para trás, não retroceda, continue caminhando, porque o Senhor te guiará no meio do deserto. Em nome de Jesus, creia nisso. Talvez você que chegou aí, está assistindo, precise nesse instante sair da escravidão. Você ainda está lá no Egito, escravo do pecado, separado de Deus. Aceite hoje o chamado para a salvação. Hoje mesmo a direção de Deus está na presença do seu Espírito. Eu preciso ensinar isso para você. Somente aqueles que têm o Espírito de Deus, preste bastante atenção, essa informação é muito importante. Somente aqueles que têm o Espírito de Deus são direcionados, são guardados pelo Espírito de Deus. Se você vem e vai e não tem uma relação verdadeira com Deus, se você não creu de fato, você não confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se você ainda não crê no seu santo nome, você precisa fazer isso. Hoje mesmo, meu amigo, aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador, saia da escravidão do pecado, entre num relacionamento de direcionamento, em que não te faltará o cuidado de Deus, de dia e de noite sobre a sua vida. A direção é tão importante quanto a chegada. A direção determina a chegada. Você está aí tranquilo? Sentou na areia do deserto, não sabe o que fazer? Entregou os pontos? Olhe adiante. Você verá Deus te guiando. Seja dirigido pelo grande eu sou. Quero orar com você. Talvez essa oração seja uma oração de entrega. Talvez essa oração seja uma oração de restauração. Deus levantando você novamente e guiando você no meio do deserto. Oremos. Eterno e bom Deus, graças te damos, Senhor, pelo teu cuidado, pela tua direção.
Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos libertou da escravidão, o Senhor nos libertou, ó Pai, da morte, e o Senhor agora, ó Pai, que fomos salvos, está nos guiando para a terra prometida, nos levando para a Santa Canaã. Mas enquanto esse dia não chega de nós entrarmos na Canaã celestial, eu quero clamar ao Senhor que nós não nos desviemos nem para a direita nem para a esquerda, que nós não nos apeguemos ao caminho mais curto, mas que confiemos no Senhor, mesmo que o deserto seja difícil, mesmo que a luta seja grande, nós confiaremos em Ti. Eu sei que tem muitos irmãos nesse instante, Senhor, passando por lutas, dificuldades financeiras, por enfermidade. Ó Deus Todo-Poderoso, visita o Teu povo. E que eles vejam a boa mão do Senhor, cuidando deles, dia e noite. E aquele que foi tocado por essa mensagem, que ainda não confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador, que não tem sobre si o Cordeiro, o sangue do Cordeiro, que ele seja, nesse instante, manchado pelo sangue do Cordeiro, livre da morte espiritual, para entrar na jornada contigo e caminhar seguro até a Jerusalém, até a Canaã celestial. É assim que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido? Você encontra o restante dessa série lá no Facebook, no Facebook Vibe Igreja, ou então lá no YouTube da igreja também, Vibe Igreja, você vai encontrar a série no livro de Êxodo. Muito bom ter você conosco. Repetindo, já fiz a propaganda, vou lembrar você, amanhã no meu Facebook pessoal, no meu Instagram, tantas redes sociais que eu fico confundindo. No meu Instagram pessoal, Fernando Lemos Vibe, eu vou bater um papo com você, se você tiver perguntas para fazer, sobre um tema muito importante. No meio da quarentena, ou em qualquer momento da vida, do desespero, das dificuldades, como saber a vontade de Deus? Como discernir a vontade de Deus? Amanhã, às 19 horas. Nossos pequenos grupos multiplicadores não param. Tem algumas pessoas que já chegaram na igreja, estão congregando na nossa igreja, mas não estão participando dos pequenos grupos multiplicadores. Me procure na rede social, no WhatsApp, que eu tenho o maior prazer de indicar um pequeno grupo, porque eles estão funcionando de terça a sábado, de maneira online, pelos aplicativos aí oferecidos para essas reuniões. Tem sido uma bênção essas reuniões, esses dias, nas nossas vidas. Convido você a participar conosco dessas reuniões. Convido você líder de pequeno grupo, você membro de pequeno grupo, a se empenhar na nossa campanha das cestas básicas. Traz ali, Jean, rapidinho para a gente. Hoje o Jean trouxe uma cesta bonita, deixa eu mostrar para você. Já tem dono essa cesta, eu já repliquei, olha que legal. Uma cesta. Pode vir aqui na frente que dá para te ver, não dá? Olha lá, não? Não precisa colocar aí, não. Você mesmo vai mostrar aí, ó. Olha que lindo. Pega lá, Jean, o Vinícius. Pega uma cesta lá, Vinícius. Pega uma cesta lá. Isso, traz aqui. Pode subir aqui então, para aparecer, não está aparecendo, está cortando suas pernas. Olha aí, vem cá, fica aqui, Vinícius, só para a gente mostrar que a nossa igreja está numa campanha. Pode subir, olha aí, numa campanha, está pesado? Fica aí, vai ficar aí até o final agora. Pega mais uma cesta, põe em cima do Vinícius aqui, brincadeira. Ó, tem fralda aqui, ó, se você precisa de fralda, tem uma doação de fralda, tem leite, tá? Tá. Se você quiser ajudar a comprar verduras, tá? O Jean está dizendo aqui que tem de 10, de 15, de 20. Essa aqui é de 20. Olha quanta verdura que vem aqui. Isso aqui vai ser dividido e a gente vai mandar para o nosso projeto social, tá? E vai dividir entre as famílias. Nós já temos ajudado, nós atendemos várias famílias essa semana do nosso projeto social. A gente, além das cestas básicas, irmãos, essa semana até carne nós compramos para atender família. Então, participe, doe, seja dizimista, porque a parte disso também sai dos dízimos. Meu irmão, tenha misericórdia, separe, além do seu dízimo e da sua oferta, para as cestas básicas, está pesado aí? Separe a sua oferta de missões mundiais. Eu recebi uma notícia muito triste essa semana, em que os missionários de missões mundiais tiveram parte do seu salário cortado. Diminuíram o salário dos missionários de missões mundiais. Então, nós não podemos retroceder, temos que alcançar o nosso alvo desse ano.
Porque alcançando o nosso alvo desse ano, nós garantimos o sustento desses missionários. Talvez volte, depois da quarentena, a receber o salário cheio. Então, ore pelos missionários de missões mundiais. Daqui um dia eu vou entrevistar um dessas lives que eu faço na segunda-feira. Vou entrevistar um dos missionários. Ok? Obrigado. Pode ir lá. Valeu. Só mais um recado importante, irmãos. Preciso puxar a orelha de vocês. Todo mundo olhando aqui, ó. Todo mundo olhando aqui. Vocês, todos vocês que estão aqui, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 comigo aqui. A Adriane estava aqui também. Sigam as recomendações técnicas em relação ao isolamento social. Chegando, tem um passarinho que está me contando que tem uns irmãos que não estão seguindo esse isolamento. Use a máscara. Eu estou sem máscara ali, mas a minha máscara está ali para todo lugar que eu estou indo. Vem cá, Ana, vem cá rapidinho. O padrão é esse aqui, ó. Vem cá, a Ana veio trabalhar, está aqui trabalhando. Olha o padrão aí, ó, que coisa mais linda, está bonita. Com máscara, sem máscara, fica linda, tá vendo? Então faça a mesma coisa. Use a máscara, tá? Está todo mundo vendendo. A irmã Marli está vendendo máscara. Então, marque, chame a irmã Marli aí no WhatsApp da igreja, Vibe Igreja, chama no WhatsApp, compre a sua máscara, tá? Tem alguns irmãos andando aí em supermercados, tá? Indo sem máscara, não faça isso, tá? Todo mundo usando máscara, vamos contribuir, ser testemunhas para que esse momento passe o mais rápido possível. Só foi eu falar, o povo saiu colocando máscara aqui, ó. O povo tudo saiu colocando máscara. É isso aí. Parabéns. Vamos orar? Quem foram os aniversariantes? Me ajuda a lembrar, gente. Teve um monte de gente que fez aniversário essa semana. Me ajude aí, gente. Quem fez aniversário essa semana? Foi essa semana? Foi não? Tem certeza? Parabéns. Deixa eu procurar aqui os aniversariantes da semana. Então, a Poliana do Bruno. Quem mais fez aniversário essa semana? Além da Poliana do Bruno, teve mais gente. Teve. Pastor Humberto, aniversário do Humberto também. Então, eu não vou lembrar de todos, mas aqui representando a Poliana e o Bruno, eu vou orar por vocês. E agora, e os pedidos de oração, Ana? Já tem os pedidos de oração? Chegou alguns aqui, chegou mais? Não precisa de eu olhar lá não, esses pedidos aí, né? Então eu vou orar agora, tem os irmãos que colocaram aqui. Continuo clamando pela vida do irmão Francisco, ele ainda está na UTI. Sexta-feira foi uma aflição para nós. Recebemos uma notícia equivocada de que o quadro dele tinha se agravado, ficamos todos aflitos, mas foi uma notícia errada. Tá? Ele continua estável, continue orando para que o irmão Francisco saia dessa situação. O irmão Corival está pedindo pela vida e família dele, pelos médicos e governantes, pela cura do coronavírus. A irmã Marli está pedindo pela vida dela, pela saúde dela. Temos orado muito pela sua saúde, irmã Marli. Nós agradecemos, a irmã Genesi agradece pela vida do Joaquim, que fez a cirurgia. E o Pedro está pedindo pela família, saúde, pelo Brasil e pela igreja. Vamos orar? Vem cá, Beto. Você vai representar os aniversariantes, fica aqui do meu lado. Não vou te abraçar como eu abracei equivocadamente o Sidão. Ele não vai orar, não. Ele só vai ficar aqui do meu lado, ele vai representar os aniversariantes. E também vamos orar e depois eu vou dar a bênção final. Eterno Deus, Todo-Poderoso, te louvo, Senhor, por mais um ano de vida que os teus servos completaram essa semana. Pelos que eu lembro aqui de cabeça, ó Pai, te louvo pela vida da irmã Poliana, te louvo pela vida do pastor Humberto. Adoramos o teu nome, ó Pai, por todos aqueles que completaram mais um ano de vida essa semana. Guarda-os. Aqueles que completaram o aniversário de casamento, eu sei que teve alguém, não lembro aqui agora, que completou o aniversário de casamento essa semana, Senhor. Multiplica, ó Pai, prospera os caminhos dos teus servos. Te peço agora também, ó Deus, pelo pedido do irmão Corival, pela vida dele e pela família. Te peço, ó Pai, pela saúde da irmã Genesi. Te peço pela saúde da família do Pedro. Te peço pela minha saúde também, ó Pai, que terminei mais um ciclo no tratamento, Deus, do meu problema de saúde. Te peço, Senhor, pelos governantes do nosso país. Ó Deus, peço pela nossa igreja, guarda, cuida da nossa igreja.
A irmã Rose, ó Pai, pede pela família dela também, guarda a família da irmã Rose, pessoa tão querida por nós, cuida da família dela, Senhor. Deus, providencia, ó Pai, o mais rápido possível, nós clamamos, a tua igreja está suplicando nesse domingo, Senhor, para que esse isolamento passe rápido, ó Pai, que nós voltemos para o convívio. Eu te peço, ó Pai, pelos idosos que não estão podendo encontrar com seus netinhos, que estão, ó Pai, muitos deles isolados sozinhos. Tem misericórdia de cada um deles, ó Pai, que o Espírito Santo do Senhor seja o consolador, seja o cuidador, seja o companheiro deles, que eles não se sintam sozinhos. Guarda, ó Pai, a saúde mental de cada pessoa, Senhor. Ó Deus, nós repreendemos, ó Pai, toda doença mental, toda doença espiritual, ó Pai, que queira cair sobre o teu povo, ó Pai. Cuida, ó Pai, dos casamentos, ó Pai, dos relacionamentos, ó Pai, nesses dias de quarentena, que os casais possam se amar, se suportar, que os filhos estejam, ó Pai, sendo cuidados também, sejam obedientes aos seus pais. Tem misericórdia, ó Pai. E agora que o teu amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do teu Santo Espírito esteja com todo o teu povo, hoje e durante essa semana, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.